Continuando de onde a gente parou, a gente destacou como é que a gente interpreta um diagrama de fases, que é de acordo com as fases presentes, a composição das fases, a quantidade das fases e também a sua morfologia. Morfologia é ligada à parte microestrutural, que a gente observa no microscópio, por exemplo. Então, nesse sentido, vamos olhar cada um desses pontos. Das fases presentes, como é que a gente faz para fazer essa identificação, para poder entender quais são elas? Basta a gente localizar o tempo, o ponto, temperatura e composição. Para aí sim, a gente vai conseguir observar as fases que vão corresponder naquele campo identificado. Ou seja, eu tenho que saber qual é a composição daquela. A composição que eu quero observar é a temperatura a ser observada, isso que nós já discutimos, que os diagramas de fases eles são compostos por composição no eixo X e temperatura no eixo Y. Na composição das fases, no caso das regiões monofásicas, a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, a composição ele vai corresponder à fase global, então vai ser 100% daquele valor daquela fase. Se for bifásico, a gente vai fazer uma linha de amarração isoterma, que vamos chamar de regra da alavanca, para a gente poder fazer esses cálculos. Vou até passar alguns exercícios para a próxima aula, para a gente discutir sobre isso. Bom, a gente vai ver a partir daí como é que a gente faz para definir qual a porcentagem de cada fase que se apresenta. Então, aqui nesse exemplo que nós temos, vou até dar um zoom aqui. O ponto B, eu quero saber quanto que eu tenho da fase alfa e da fase líquido. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 45% de composição de níquel a 1.200 graus Celsius. Então, eu tenho 45 com 1.200, eu chego aqui em alfa. Então, qual é a composição das fases? 100% de alfa. Se eu tivesse 25% de níquel a 1.300 graus, eu ia ter 100% de líquido. Líquido é uma fase. Agora, no caso do ponto B, que eu estou entre duas fases, como é que eu faço para poder determinar? Isso eu vou mostrar também com detalhes nos exercícios que a gente for fazer. Eu vou fazer os primeiros e por aí a gente vai desenvolvendo com o mandamento. Então tá aí. No ponto B eu vou ter as duas fases. Só falta determinar agora o quanto eu vou ter de cada fase. E você traça-se uma linha que vai de encontro a essa linha de extremidade, a vermelha, que a gente diz que é onde é o ponto de transformação das fases, né? No caso do líquido para alfa mais líquido, ou do alfa mais líquido para o alfa. Aí a gente consegue determinar a porcentagem de cada um deles. Depois eu vou fazer um exemplo. Na próxima aula eu vou fazer um exemplo, aí a gente faz exercício sobre isso. Quantidade das fases, foi o que eu comentei, né? Se a liga se for numa região monofásica, vai ser 100% de composição. Se for bifásica, faz a regra da alavanca, que foi o que eu acabei de falar. Aí já faz a fração de cálculo. Faz um cálculo simples, bem tranquilo, regrinha simples da alavanca, que aprendeu, sempre cai bastante em concurso, prova de estágio e algumas outras coisas relacionadas à área de mecânica. Então, é algo que se aprende e é interessante se manter esse conteúdo fresco na cabeça para entender bem as coisas. Então, aí nesse ponto. Está aqui no ponto B. Como é que eu faço para saber quanto que eu tenho de alfa? Então, eu vou ter que traçar uma linha de B em direção ao líquido. É o oposto do que, teoricamente, a gente imaginaria, né? Então, eu quero saber quanto que eu tenho de B. Eu vou de B até... De alfa, perdão. Eu vou de B até o líquido. Se eu quero saber quanto eu tenho de líquido, eu vou de B até o alfa. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Então, para a gente desenvolver... Então, a gente vai desenvolver exercícios sobre isso na próxima aula. Então, como que eu faço para observar a microestrutura de uma liga isomorfa? Eu tenho que verificar se ela está em condição de equilíbrio. Foi o que eu falei na nossa última aula. Como é que a gente faz para chegar no equilíbrio? O resfriamento ele tem que ser lento. Para quê? Para permitir
distribuição adequada dos átomos através de difusão. Então, isso é importante para a gente conseguir entender e que a formação se dê de maneira ordenada, para que sim, elas permaneçam em equilíbrio. Se isso não acontecer, nós já atingimos o estado metastável. Na prática, assim, isso a gente está falando na teoria, na prática não vai ter um tempo perfeito. Então, assim, o quanto isso vai se afastar do que seria ideal vai depender de quem? Da taxa de resfriamento, que é o tempo que se leva para resfriar o material. Tá? Aí, com essa variação, eu consigo fazer diferentes tipos de microestrutura, a depender da porcentagem e da temperatura que eu observo. Isso, lembrando que em resfriamentos, em condições de equilíbrio. Em condições de metastável, a gente vai ver mais à frente. Estou aqui só para contextualizar o que a gente viu aqui, tem só os pontos, né? O ponto A, o material só tem uma fase, no caso líquido, tem uma composição global, eu tenho aqui 100% de líquido no ponto A. No ponto B, eu já começo a transformação do líquido para o sólido. Então, já começa a formar algumas coisas de sólido, como você pode observar aqui na imagem. No ponto C, eu já estou na fase alfa mais líquido. Então, eu já posso observar que existe essa relação entre essas duas fases na apresentação. No D, eu também estou me aproximando ao final da solidificação, e no ponto E já é tudo sólido, nesse caso, uma fase única, que é a alfa. Então, 100% de alfa nesse exemplo. Outro conceito que é importante a gente destacar é entender o que é um sistema binário. Sistema binário a gente acabou de ver, tem duas fases. E tem o sistema eutético. O que quer dizer eutético? Eutético é um sistema que se funde com facilidade. Um exemplo muito comum disso é o cobre-prata. Tem 3 regiões monofásicas, tem a solução líquida, L, as soluções sólidas alfas, que vai ser rica em cobre, e tem a beta, que é rica em prata, ambas com estrutura cristalina de CFC, isso já da matéria anterior. Bom, a solubilidade que a gente já discutiu, que é a capacidade de se dissolver um material no outro, ela vai ser limitada em cada uma das soluções sólidas, isso vai depender de cada um deles, né? Então, aqui nós temos o exemplo do diagrama cobre-prata. A gente tem aqui mais à esquerda a alfa sozinho, aqui alfa mais beta, alfa mais líquido, com a temperatura um pouco mais acima, ou dependendo também da composição, lembrando sempre que a gente determina a composição e a porcentagem das fases a partir de composição, ou seja, porcentagem e temperatura. Nesse caso aqui, a gente está tomando como base o prata. Se tem lá o sistema cobre-prata, o que vai ter lá no diagrama no eixo X é o último. Se for ferro-carbono, o que vai ter lá? Carbono. Então, nós temos opções aqui, alfa com líquido, beta mais líquido. Também tem o beta individual aqui mais à direita. Então, nós vamos aprender a identificar pontos aleatórios e saber definir qual a porcentagem de cada um dessas fases nesse ponto, de acordo com a composição e também com a temperatura. O que a gente pode definir como eutético? A gente falou que é o que se funde, aqui, vou voltar aqui, é o que se funde com facilidade. Então, um ponto eutético é um ponto de encontro, nesse caso aqui é o ponto E, que é um ponto que ocorre a transformação de líquido para duas fases sólidas, no caso alfa e beta, nessa situação que aqui está, que também é o que se apresenta nesse diagrama anterior. Então, nesse ponto especificamente, eu transformo diretamente de líquido para alfa mais beta. Então, vamos lá. Então, isso geralmente é resultante da decomposição, e nesse caso aqui que a gente vai discutir é um sistema estanho-chumbo, líquido e
A transformação do ponto eutético está aqui, a 61,9% de estanho. Aqui no caso do cobre mais prata, é 71,9%. Isso vai variar de acordo com a liga que se forma. Mas nesse caso, por exemplo, de líquido para 2 sólidos, eu tenho aqui um ponto eutético na concentração 61,9, mais ou menos na temperatura de 180 graus, fazendo aqui no olho. E aqui, 71,9% de prata, com mais ou menos 770, 780 graus também. Então, levando em consideração temperatura e composição. Temperatura no eixo Y, composição no eixo X. Então, aqui nós temos alguns outros exemplos, eu até pedi para você dar uma olhada depois com mais calma, para você entender como é que funcionam essas transformações, mas o conceito em si é basicamente isso. Aqui foi o que eu bem coloquei. Eu tenho a composição de estanho a 61,9 e ocorre a transformação direta de líquido para as fases alfa e beta. A porcentagem, a gente vai definir depois como é que faz o cálculo de cada uma delas. Aqui está um exemplo de uma microestrutura de composição eutética, bem semelhante ao que colocam aqui no desenho, né, de forma ilustrativa. Alterna-se as fases, né? Então, essa em branco é uma fase, essa mais escura é outra fase. E tem outro exemplo aqui de como ocorre a transformação numa linha, que mostra como é que estava sólido, posteriormente do início da transformação de líquido com sólido, e já aqui, mais próximo à solidificação, como os grãos sólidos já são maiores, e depois como ocorre a formação correta de, no caso aqui, grãos sólidos de alfa, e depois tem alfa mais beta em separado, devido à transformação que ocorreu do líquido, do que sobrou de líquido, né, para isso. Está aqui o exemplo que a gente viu aqui. Então, essa parte maior aqui é o alfa que se transformou primeiro, lá naquela fase alfa mais líquido. E o líquido que sobrou se transformou em alfa mais beta, que é essa parte que está aqui, preto e branco, mais distribuída na parte maior. Então, não tem muito segredo quanto a isso. Acho que a gente já pode, assim, entender bem que a transformação ocorre e forma fases diferentes. Por mais que eu tenha a mesma, teoricamente, a mesma fase, o alfa, só que eles se juntam, alfa mais beta, já ocorre a formação microestrutural diferente. Então é importante salientar isso, para que aí a gente entenda o que a gente está observando na microestrutura. Quando a gente olha assim, um diagrama que tem muitas fases, no caso que a gente viu aqui, ele tinha alfa, beta, líquido, e tem uma combinação dessas duas, né? Dessas três, perdão. Alfa com líquido, beta com líquido. No caso de eu ter várias fases, um diagrama grande como esse aqui que se apresenta, esse é zinco e cobre. Não, cobre e zinco. É um diagrama também comum de se trabalhar nessa disciplina. Eu tenho várias fases. Tem alfa, beta, delta, epsilon, gama. Então, tem várias fases diferentes que aí se apresentam. Nesse caso aqui, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases assim, sólidas, independentes. Então, a gente sempre vai destacar que as fases que estão nas extremidades, são chamadas de soluções sólidas terminais. E as que estão no centro, como o próprio nome vem a sugerir, é uma solução sólida intermediária. Isso é só um contexto de definição. Então, se eu perguntar para você, em algum exercício, quais são as soluções sólidas intermediárias neste diagrama, a gente responderia que são essas aí do centro, só destacar quais são elas. E se eu perguntasse quais são as terminais, é só destacar que são as das maiores extremidades, né? No caso, direita e esquerda. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Existem algumas situações que o que se forma não é necessariamente uma fase. Pode se formar um composto intermetálico, ou seja, uma composição exata, como é o caso que a gente está vendo aqui nesse diagrama. Magnésio, chumbo,
que ocorreu a formação aqui de Mg2Pb nessa linha reta. Sempre que se observar uma linha reta em um diagrama, o que está acontecendo ali é a formação de um composto intermetálico. Então, toda vez que eu atingir essa composição, que se observa aqui mais ou menos 81% aqui no olho, o que sempre vai acontecer é a formação desse composto intermetálico específico. Além da reação eutética que a gente viu anteriormente, que transforma líquido em dois sólidos, nós temos outras duas reações que também são importantes e que são observadas, que são bastante observadas em diagramas de fases, como, por exemplo, a reação eutetoide, que é no qual ocorre a transformação de um sólido em outros dois sólidos, e também tem a reação peritética, na qual ocorre a transformação de um sólido com um líquido em somente um sólido. Isso a gente sempre vai observar naqueles pontos de encontro, como a gente está vendo aqui indicado pela seta, nesse ponto, que é a condição do beta, diretamente para o alfa mais gama. E aqui nesse ponto, quando ocorre a transformação do beta mais gama, do beta mais líquido em alfa. Então, tem a eutética. Eutética, na qual ocorre a transformação de líquido para dois sólidos. Eutetoide, transformação líquido para sólido para dois sólidos. E tem a peritética, sólido mais líquido, que se transforma em outro sólido. Então, esses são conceitos importantes para se entender na hora de se analisar um diagrama de fase. E também do composto intermetálico, logicamente, no qual ocorre a formação, aqui que a gente destacou, ocorre uma composição exata